Olá, turma, bom dia. Segundo ano A, segundo ano B da alternância 1, tá? Como mandei o link no grupo de WhatsApp, já tinha falado um pouquinho com vocês do segundo ano A, que talvez isso aconteceria. Nossa aula hoje seria por vídeo, porque o professor teve que se ausentar, tá bom? Então, vamos gravar um vídeo aqui. Vocês vão preencher a lista de chamada comentando no vídeo, fazendo um comentário aqui no vídeo pelo YouTube. Coloque o nome completo de vocês, por favor, e também coloque aí a série que vocês pertencem, se é segundo ano A ou segundo ano B, tá bom? Faltou a gente falar ainda aí algumas coisas relacionadas a alguns elementos influentes na escolha de um animal para utilizar na tração, tá? Relacionado então ao comportamento do animal, à envergadura deste animal, já vamos ver mais à frente. E faltou também a gente ver algumas coisas relacionadas aí a pequenos implementos agrícolas. A aula vai ser, o vídeo então não vai ter uma duração de 1 hora, porque em sala de aula a gente tem toda a interação com vocês, alguma pergunta ou algo do tipo. Mas vou mostrar aí algumas coisas e também, não esqueçam aí que quando o professor mandar a tarefa para vocês, lá no Google Sala de Aula, eu vou estar mandando as tarefas de tempo comunidade, e aí nós vamos ter aí alguns textos também que estão presentes aqui no slide. Vai estar presente lá no documento do Word, que vai ser enviado para vocês junto com as tarefas de tempo comunidade. Então fiquem tranquilos que aí vocês podem fazer uma leitura novamente, dar uma olhada no material. A aula é só para, esse vídeo aqui é só para a gente deixar tudo mais claro com vocês. Então, elementos aí que vão estar influenciando na escolha de um animal, tá? Como citei ali antes, por exemplo, a questão da envergadura, tá? Se você vai utilizar algum animal, na nossa aula passada mostrei para vocês o uso dos animais, então, na mecanização, em toda a questão do transporte, de puxar aí algum implemento, alguma carroça com algum implemento, alguma carroça para transporte, Então, a envergadura é uma das qualidades, aí, uma das características que você vai levar em consideração na hora, então, de escolher um animal para realizar um trabalho, certo? Um animal, então, que é um pouco maior, mais robusto, consequentemente, ele é um animal também mais lento, certo? Ele tem uma força a mais, ele tem a capacidade de fazer, então, alguma atividade que exija mais força, exija mais peso, Mas ele é um animal mais lento, então não utilizem. Lembrem daquela foto que eu mostrei para vocês na aula passada, do animal lá de um cavalo que estava tentando puxar uma carroça. Como tinha muito peso, acabou então caindo, machucando o animal. Então não esqueçam, não sejam o animal irracional da história. Então não queira pegar aí um animal muito pesado, muito forte, para fazer alguma viagem, algum transporte, e maltrate esse animal, bata nesse animal querendo que ele atinja altas velocidades, tá? Cada animal tem o seu peso, a sua força e o seu melhor uso dentro das atividades agrícolas aí, certo? O mesmo vale então se você, quer fazer aí um trabalho mais pesado, então não vai pegar aí às vezes um cavalo, um animal de menor porte e colocar aí, açoitar este animal e obrigar este animal a fazer aí um trabalho que o corpo dele, toda a questão de musculatura dele não esteja tão preparado. Talvez ele até pode fazer sim a tarefa, mas se for aí por muito tempo, se for uma área extensa, se for longas horas aí de jornada de trabalho, você pode estar trazendo malefícios aí para a saúde desse animal.
e consequentemente vai trazer aí prejuízos também para o animal, podendo levar esse animal à morte, podendo fazer com que o produtor gaste com algum remédio, alguma assistência, porque utilizou o animal de maneira errada. Então tá? Então essa questão da envergadura, acredito que já ficou bem esclarecida com vocês. O caráter está relacionado às questões, então, se o animal é mais ou menos dócil, se ele já foi adestrado. Tá? Você não vai pegar aí um cavalo para passear e este cavalo não foi adestrado da maneira correta, né? Um cavalo ainda muito chucro, que pula demais, por mais que a gente tenha aí uns meninos que já os meninos da pecuária, que é acostumado com essa lida, né? Mas não é muito recomendado não, apesar de que vocês já estejam acostumados com os animais já um pouco mais de difícil, como é que eu posso dizer, num tratamento mais difícil, né? Vocês, na verdade, vocês fazem é gostar, né? Que o animal, às vezes, aí deu uns pinote, mas não é o recomendado, tá? Porque, às vezes, aí se o animal acaba empacando, empinando, pode ocasionar algum acidente, muitas vezes fatal, né? Então, não é o recomendado. Ou, às vezes, né, você vai transportar aí a sua família, vai utilizar uma carroça para transportar sua família, então você não vai colocar um burro brabo lá para puxar aquela carroça, fazer com que esse animal empaque no meio da viagem, empine, derrube a carroça, derrube sua mãe, seu pai, seus irmãos. Então, essa questão do caráter, tá? É recomendado, então, que você saiba escolher um animal. O mesmo vale também para puxar, às vezes, algum arado, né? Muitas vezes ali você tem que estar do lado do animal, tem que estar outra pessoa auxiliando ali na frente do animal, você tem que estar logo atrás do animal segurando o implemento. Então, já pensou se esse animal, né, é muito chucro, tá dando coice, tá? Corre o risco de quebrar o implemento, corre o risco de te acertar um coice, vai empacar no meio da obra, o sol vai estar quente, você vai querer acelerar a obra, aí o animal tá lá empacado, o sol tá quente, você já tá nervoso, aí você vai acabar judiando do animal. Então, não é o recomendado. Então, planejem bem a ação de vocês enquanto aí a escolha, né, de algum animal para realizar alguma respectiva ação. Tudo depende da ação, como já brincamos com vocês aí, né, na questão da agronomia, tudo depende. Então, dependendo da ação que você for realizar, o animal A ou B vai te dar um melhor resultado. Então, escolha melhor, saiba escolher melhor para não ter problemas depois. A relação da idade, né, também está relacionado a essa questão do serviço, do esforço. Você não vai colocar um animal, então, muito velho para puxar aí uma carroça pesada, ou para fazer aí o arrasto de algum arado ou algo do tipo. Então, todas essas questões, turma, estão relacionadas ao bom senso, que infelizmente, como mostramos em imagens, e aquela não foi a única imagem, né? Se você ir no Google aí vai achar muitas imagens de maus tratos com animais na mecanização, e aí a gente já abre a questão de maus tratos com os animais que existem em vários locais da nossa sociedade. Então, é a questão de bom senso. Não vai utilizar um animal que seja aí muito velho, ou que já esteja, ou que seja ainda muito novo, né? O animal ainda é muito novo para realizar alguma ação, ele não tem toda a questão da musculatura dele ainda formada, tá certo? Outra característica a ser analisada está relacionada ao sexo do animal. Então, mais uma vez, as questões de bom senso, tá? Talvez você pegou uma égua lá, uma vaca que tá prenha, tá buchuda, e aí você vai levar esse animal para fazer algum esforço além da conta. Você pode trazer problemas na gestação deste animal.
né, fazendo com que ele até perca ali o filhote. Então, o bezerro, né, ou seja lá o que for aí, se você estiver utilizando uma vaca, por exemplo, né, a gestação dela pode ser prejudicial, essa ação pode ser prejudicial aí para a sua gestação e, consequentemente, para a gestação do bezerro que lá se encontra. Então, essas análises, a gente fala isso aqui para mostrar para vocês que temos que ter o bom senso, precisamos sempre utilizar o bom senso. Então, se você vai fazer o transporte aí da sua família, né, eu espero que vocês estejam visualizando bem os slides aqui. O professor improvisou bem um apoio aqui para o celular filmar. Então, espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí. Então, você não vai transportar a sua família em uma carroça, né? Tivemos aqui crianças, né? Um senhorzinho já com um pouco mais de idade. Então, se esse animal aqui não for bem adestrado, vai ter todos aqueles problemas que eu falei. Talvez esse animal vai empacar no meio da viagem, pode empinar, pode ocasionar algum acidente. Ou se talvez você vai fazer um passeio aí com seus familiares, né? Agora não utilizando a carroça, cada um aí utilizando um animal isoladamente. Então, se você tem um animal aqui que é muito chucro, mal adestrado, talvez ainda você quer fazer uma brincadeira aí, colocar aquele seu primo que veio da cidade para dar uma volta num cavalo mais brabo, e aí depois que acontece algum acidente, alguma fatalidade, acaba sendo tarde demais. Então, lembrem-se, sempre tenham o bom senso em dia, tá? Aqui é aquele exemplo que eu falei também, às vezes você vai puxar algum implemento, né? Então, às vezes se o animal for muito velho, ou neste caso aqui dessa imagem, está até um animal um pouco desnutrido, né? Principalmente esse atrás aqui, a gente vê bem os ossos aqui. Então, eu acho que esses dois sujeitos da imagem aí não tiveram essa aula com algum professor na vida deles, para ensinar essa questão do bom senso. Então, esses animais aqui. Mas também a gente tem que lembrar o seguinte: talvez é o único animal, né? São os únicos animais que eles têm em sua propriedade. Então, nesses casos, a gente releva. Mas é sempre importante. Professor, só tem esses dois animais. Tão magros, já estão com um pouquinho de idade. Mas é o que eu tenho. E agora? E agora você vai utilizar, né? Mas é importante, então, lembrar do bom senso, tá? Não realize essa atividade por muitas horas. Faça pausas, hidrate o animal, né? Respeite o limite do animal, principalmente então se é o único que você tem, se às vezes ele já está um pouco mais magro, está fora da idade. Então você vai adaptando aí a sua operação, pouco a pouco você vai se encaixando aí, realizando a operação e respeitando o animal. Falei lá para vocês, né? Então, que um animal muito grande muitas vezes é utilizado apenas aí para esforços físicos. Um exemplo aí das nossas polícias, né? Lá para o rumo do Amazonas, isso é muito comum, o uso então de búfalos aí para o patrulhamento. Como ele tem força, ele consegue então também se mover por ambientes às vezes alagados, que podem ser pesados aí. Mas, lembrando, né? Mas você não vai poder exigir muita velocidade de um animal como esse, né? Você não vai poder exigir muita aquela velocidade constante ali por muito tempo, utilizando um animal como esse, porque ele é mais pesado, ele tem uma questão mais relacionada à força. Então, respeitem, né, o limite do animal, como já falei para vocês. Aqui também, né, realizando o transporte de alguns tambores numa carroça. Então, a tração animal ainda é muito utilizada no nosso país, principalmente aí nas pequenas propriedades, no pessoal mais do interiorzão, né? Então, tem que ter, já que se utiliza ainda muito isso, né? Tem que ter um respeito, tem que ter uma
uma prática aí conservacionista com a saúde do animal, respeitar a saúde do animal. E agora a gente vai falar aí de pequenos implementos agrícolas, pequenos tratores, né? Tratores de baixo porte. Muitas vezes aí o agricultor, ele ainda não tem, ele já tem uma condiçãozinha financeira para sair do braçal, né? Então ele utilizou aí o implemento animal por muito tempo, já fugiu então do cabo da enxada, ele já está utilizando o animal para fazer as operações. E aí pouco a pouco ele foi tendo uma condição financeira melhor, foi aumentando aí as estruturas, né, financeiras, e agora ele pode dar um passo a mais, um salto a mais no quesito tecnologia, tá? Mas ainda ele não tem a condição de comprar um trator, por mais que a gente tenha, né, como já trabalhamos com vocês aqui dentro de mecanização agrícola, se eu não me engano, a gente fez aquele momento da intervenção pedagógica, onde falamos sobre políticas públicas, né, falamos essas questões aí dos programas de financiamento que existem para fortalecer o pequeno agricultor, o agricultor familiar, certo? Então, por mais que existam essas linhas, ainda tem produtores, né? Ainda tem aí os nossos agricultores que ainda não têm acesso a essas políticas, tem ainda um pouco de receio, né? Então, esses pequenos implementos, pequenos tratores estão aí neste meio termo para auxiliar, são tratores aí de um eixo com 2 rodas, tem uma potência bem reduzida, o preço é reduzido, né? Então, bacana, eu não tenho condição de ter um trator grande, vou ter um pequeno trator. O preço é reduzido, o tamanho é reduzido, logicamente que a potência do implemento também é reduzida, tá? Mas você consegue, hoje em dia, com esses micro tratores, esses tratoritos, você consegue fazer algumas adaptações, como vamos ver em imagens já já. Então, fiquem tranquilos. Então, já é uma mão na roda, literalmente, né, o uso aí dos pequenos implementos agrícolas. Sabemos que a agricultura familiar é muito dependente aí, muito carente, primeiramente, né, de às vezes uma atenção de profissionais, né, técnicos. Então, a mecanização, com o passar dos anos, foi sendo um auxílio aí para o agricultor familiar, para qualquer esfera da sociedade. Pouco a pouco a mecanização foi auxiliando, foi ajudando. Temos vários problemas, né, que o excesso de mecanização, de industrialização ocasiona, né, como a questão do desemprego, tem toda a questão de poluição, toda uma questão aí de compactação do solo, que a gente vai ver mais à frente. Só que, como já falei aqui hoje, né, tudo é questão de bom senso, saber utilizar a tecnologia. Então, esses pequenos implementos aí são de grande importância para qualquer agricultor, né? E vocês vão ver ali que você pode fazer uma ação de transporte, de roçar, de aplicar algum produto, né? Por mais que não seja aí o ideal, né? Quando a gente entra nessas questões da agricultura familiar, a gente já puxa um pouco para uma agricultura de baixo volume, a gente acaba já entrando então na questão da agricultura orgânica. Então a questão aí da aplicação de produtos químicos já não se torna tão interessante, certo? Mas vamos mostrar os implementos, né? Vamos mostrar ainda assim para vocês aqui os implementos. Então as enxadas rotativas, né? Já é um implemento aí que auxilia no preparo de canteiros, né? Incorporar uns restos de vegetais. A enxada rotativa já auxilia nessa questão da capina, do mato, né? De diminuir o mato. Já auxilia nessa questão do revolvimento de algum canteiro, de alguma porção do solo, tá? Então, por ser um implemento menor, você pode controlar esse revolvimento também,
porque como já falamos em agro e base, né, o excesso de discos, né, de arados de disco no nosso solo, um revolvimento sucessivo sobre a palhada, traz malefícios para o nosso solo. Então deixar o nosso solo descoberto, deixar o nosso solo sem palhada não é legal. Já falamos ontem, inclusive, né, no caso quarta-feira, né, quinta-feira na verdade, ontem falamos com vocês do segundo ano A e agro e base com o segundo ano B. Eu acho que foi na terça-feira, né, ou foi quarta-feira, realmente não me recordo. Mas enfim, né, o professor já falou para vocês, acredito que em outras matérias vocês já viram também essas questões sobre como a palhada é importante, como é importante ter a palhada no nosso solo. Então, as enxadas rotativas, esses pequenos implementos, por ser pequeno, então, né, ele faz um revolvimento mais controlado. Você está ali mais próximo daquela operação, você pode controlar a profundidade daquela operação, pode fazer com que a operação seja menos agressiva com o solo, com a palhada do solo. E aí, os seus micro-organismos naquele solo, a estrutura geral daquele solo, agradece se você for menos agressivo, né? O seu solo mais estruturado traz uma série de benefícios, como a gente já estudou e já falou, tá? Então, a enxada rotativa é mais utilizada aí em áreas com a produção de hortaliças. O meu primeiro contato, né, ao vivo e a cores aí com uma enxada rotativa foi numa horta, numa visita técnica que fizemos numa horta aqui em Nova Chavantina, na minha época de faculdade. Não sei se vocês já tiveram o contato com algum desses implementos que vamos mostrar a seguir, né? Mas é bem utilizado aí nas propriedades que fazem essa produção de hortaliças. Temos um exemplo então aqui, né, de um implemento aqui, o nosso tratorito, né? Temos o acessório dele aqui, né? Está acoplado aqui com uma correia, e aí a gente tem a possibilidade então de fazer a roçada deste capim. Talvez se fosse fazer na mão, né, ainda está meio baixo demais para roçar, ia ter todo um problema aí com a envergadura, sem contar que, né, o tempo de operação aqui é bem mais rápido. E é interessante aqui a gente fazer o seguinte, né, a gente pode ver o seguinte, ele está diminuindo só o volume desse mato, desse capim aqui, e o solo ainda continua coberto. Então, né, tem todos os benefícios aí da cobertura no solo. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, de adaptação, onde o tratorito aqui com esse guidão foi acoplado aqui atrás uma carretinha com um pulverizador aí que pode ser utilizado então para alguma aplicação. Como já falei ali antes, quando a gente pende para essas questões da agricultura familiar, da agricultura orgânica, né, não é interessante o uso aí de adubos e de produtos químicos, né? Então você busca-se o controle ecológico, um controle mais natural. Mas o implemento existe, tá? Então ele é acoplado aqui ao trator e o implemento aqui ele existe para você fazer alguma pulverização. Aqui também, né, uma carretinha, como a gente sabe, o brasileiro é o pai da gambiarra, né? Então ele pegou uma carretinha que a gente já vai ver mais à frente ali, e ele fez aqui uma adaptação, né? Parece uma espécie de uma bomba costal aqui, e com certeza deve ter uma barra ali também. Então ele fez uma adaptação. Não sei se vocês se lembram, mas na nossa aula passada também mostrei uma imagem aí onde com a tração animal, utilizando uma carroça, também foi possível, né, fazer uma adaptação aí e criar um pulverizador. Então, o brasileiro é o pai aí da gambiarra, então o tratorito aqui vai auxiliando. Aqui já está auxiliando a questão do transporte, transportando aqui uma terra
pode estar transportando então um substrato, pode estar transportando aqui caixas com as hortaliças ou as cartelas de ovo, se você está utilizando esse implemento numa granja. Então, assim, exemplos de transporte não faltam, né? Dependendo da sua ação aí, você está utilizando, então, este implemento acoplado aqui com uma carretinha. Sempre lembrando de respeitar os limites do equipamento também. Então, não vá querer colocar muito peso aqui na carretinha, que você pode acabar danificando o eixo aqui, né, de que a acopla está acoplado aqui no seu tratorito. Eu acredito que é melhor transportar assim do que no carrinho de mão, né, turma? Ou no braço também, se às vezes vai carregar alguma coisa aí. Então, pouco a pouco a tecnologia vai auxiliando, vai melhorando a vida aí dos nossos camponeses, dos nossos pequenos agricultores. Aqui a gente tem um exemplo de um subsolador, né, no tratorito aqui. Agora o esquema de roda dele aqui já está um pouco diferente. Ele tem uma espécie de umas lâminas aqui na lateral. Eu acredito que para dar uma questão de tração a mais, né, então dá uma aderência maior no solo. E aí, se às vezes você quer abrir alguma valeta para passar algum cano, alguma coisa, ou se o seu terreno, né, ele ainda está muito compactado, você pode adaptar aqui um subsolador e dar uma descompactada. Mas, né, se o operador aqui, né, o agricultor também assistiu às aulas de agro e base, como vocês assistiram, né, ele vai descobrir que essa descompactação aqui do seu solo pode ser feito também através da rotação de cultura, né? Através aí da adubação verde, onde na adubação verde você já escolhe uma planta que vai te dar benefícios com a matéria orgânica que vai ser incorporada ao solo, e consequentemente você já utiliza então uma planta aí que tem um sistema radicular mais agressivo, e aí conforme você vai fazendo as rotações de cultura, pouco a pouco você já vai descompactando este solo, tá? Mas se não quiser utilizar da maneira mais correta, né, tem aqui o subsolador que você pode estar acoplando aqui no seu tratorito e fazendo a sua operação. E aqui nós temos também a enxada rotativa, né, que está preparando um canteiro aqui, né, tá dando uma revolvida no canteiro, tá incorporando, pode jogar aqui uma palha de arroz, uma serragem, né, qualquer que for a sua matéria aqui, e você pode estar passando então a enxada rotativa no seu canteiro para incorporar esse material no canteiro, melhorar aí toda a questão de a aeração do seu canteiro, né? Melhorar todas as questões aí de fertilidade no seu canteiro. O produtor que já tem acesso a este implemento aqui, né? Eu acredito que ele vai preferir utilizar esse implemento do que bater enxada aqui de fora a fora, né? A área de ação dele aqui é bem maior do que uma enxada, né? Então o tempo dele vai ser mais bem utilizado, vai ser mais maximizado o seu tempo de operação. Neste caso aqui também está sendo aí para dar uma revolvida nesse solo, né? Incorporar alguma palhada também. Tá meio pobre de palhada aqui, né, turma? Mas o implemento está aqui sendo utilizado, já está sendo uma mão na roda aqui também para o pequeno produtor. E aqui também, né, uma das vantagens aí, você pode estar fazendo uma limpeza nas linhas. Então temos aqui uma cultura plantada, né, uma linha aqui, e aqui a gente tem outra. Então, ao invés de você utilizar a enxada, né, às vezes um trator aqui acaba não entrando com alguma grade ou algo do tipo, e a enxada rotativa, por ser menor, você consegue contemplar essa ação, fazer este serviço aqui, tá certo? Então ela traz benefícios aí, você entra em locais aí onde às vezes um implemento maior não entraria. Então tem os seus benefícios também, né? Logicamente que tem aí os seus pontos negativos,
quando comparado a um trator, né, toda a questão da área de ação, mas neste caso aqui, né, o tamanho ter sido um pouco menor, né, ser bem menor que um trator, está auxiliando. E aí é interessante também a gente puxando para a Agroibase novamente, né, depois que faz essa limpeza aqui do solo, dá uma preparada nesse solo, o produtor pode utilizar esse espaço entre linhas aqui para plantar aí alguma cultura que seja, que vai dar também para ele uma renda extra, né? Um abacaxi, alguma coisa forrageira aqui, né? Uma melancia. Então, assim, exemplos não faltam. Vai proteger o solo, vai ter uma rendinha extra a mais. Então, a gente sempre vai puxando, uma matéria vai puxando a outra e a gente, pouco a pouco, né, vai conseguindo construir aí na cabeça de vocês a importância da preservação do solo. Então é isso, turma, o que tínhamos para falar, o que tinha para mostrar para vocês era isso, tá? Mandei então esses links, esse link do YouTube nos grupos de WhatsApp. Mais tarde vou estar mandando as tarefas de tempo comunidade para vocês, certo? Qualquer dúvida vocês podem me procurar no WhatsApp. E o que mais que eu tinha para falar? E não esqueçam então, né, de colocar aí nos comentários abaixo. Não vou fazer aquele jabá de youtuber, né, de se inscrever e clicar no sininho, porque são poucas as vezes que a gente vai utilizar esse recurso aqui. Então, o projeto se tornar um youtuber de sucesso fica para a próxima. Mas deixem aí nos comentários o nome de vocês, tá? Deixa aí o nome e a série, por favor, que aí mais tarde o professor vai estar conferindo aqui nos comentários para eu fazer a lista de chamada, tá? Então, tchau, tchau, se cuidem, bom final de semana, bom descanso, acelerem aí nas tarefas de tempo comunidade. Qualquer dúvida, estou à disposição. E é isso, valeu, tchau, tchau.